aí, galerinha? Beleza? Hoje vamos começar a nossa segunda aula de termometria. Se vocês gostaram da aula, dê um joinha e se inscrevam no canal. Vamos lá! Nós vamos começar o nosso curso estudando mudanças de estado físico da matéria. Os três estados físicos que nós conhecemos, que nós vamos trabalhar aqui na disciplina, é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Primeiro nós vamos para o estado sólido. O estado sólido, as moléculas elas são muito próximas uma da outra. Tem uma força de coesão muito forte. O grau de agitação das moléculas é relativamente baixo em referência ao próximo estado, que é o líquido. Então, o grau de agitação das moléculas no estado sólido é menor que no estado líquido. O sólido tem uma característica que ele sempre vai ter um volume bem definido, como também tem uma forma bem definida. Como eu já tinha dito para vocês, o estado líquido, a força de coesão das moléculas, elas estão um pouco mais afastadas em relação ao sólido. Outra característica do líquido é que ele não tem forma definida. O líquido sempre vai ter a forma que o recipiente ocupa. Por exemplo, vocês lembram lá da década de 80, eu acho que vocês não eram vivos nessa época, não tinham nem nascidos ainda, que tinha aquelas jarras de abacaxi. Aquelas jarras de abacaxi. Quando a pessoa colocava água na mesa, naquela jarra de abacaxi, a água ia ter o formato daquela jarra, que era um abacaxi. Se você tirar a água e colocar dentro de uma panela, vai ter a forma da panela. Então, o líquido ele sempre vai ter o quê? A forma do recipiente que ocupa. Agora, o volume é bem definido. Se você fala 1 litro do líquido, vai ter sempre um litro daquele líquido. Só que o grau de agitação das moléculas do líquido, eu acabei não falando, vou falar agora, é maior, desculpe, o grau de agitação das moléculas do líquido é maior que no sólido. Ou seja, a temperatura da mesma substância no estado líquido vai ser maior que a temperatura dela no estado sólido. O outro estado físico da matéria é o gasoso. Ou seja, as moléculas estão mais afastadas, a força de coesão nelas é menos intensa, ele tem um alto grau de agitação, ou seja, uma mesma substância no estado gasoso vai ter um grau de agitação, uma temperatura, vai medir uma temperatura maior que no estado sólido, porque o grau de agitação das moléculas vai ser maior. E o gasoso ele não tem nem forma e nem volume definido. Se você pegar um objeto gasoso e colocar em um recipiente de 1 litro, se você conseguir pressão suficiente, a depender das CNTPs ali, ele vai ocupar aquele 1 litro. Mas se você pegar o mesmo recipiente de 10 litros, aquele vapor vai ocupar os 10 litros. Então, não vai ter uma forma também definida. Já que discutimos algumas características do sólido, algumas características do líquido e algumas características do gasoso, nós vamos para a mudança do estado físico. Por exemplo, do sólido para o líquido, isso vai acontecer quando o objeto ele tem um certo aquecimento. Nós chamamos de fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Do líquido, se você continua aquecendo aquele fluido ali que já está no estado líquido até o estado gasoso, vai ser chamado de vaporização. E isso vai ocorrer o aquecimento, ou seja, quando você dá energia à substância. Mas também, quando você retira energia, quando você provoca um resfriamento, ele pode sair do gasoso para o líquido, que a gente chama de liquefação, e pode sair do líquido para o sólido, que a gente chama de solidificação. Ok? Então, essas são as mudanças do estado. Mas pode sair também do sólido direto para o gasoso. Aí a gente chama de sublimação. Um exemplo prático da sublimação é o que nós chamamos de gelo seco. Você coloca aquela pedrinha ali e você já vê que sai do sólido, já vai direto para o estado gasoso. Agora também pode ocorrer o quê? Do gasoso para o sólido, que a gente chama o quê? Ressublimação. Então a gente provoca um resfriamento intenso, então ele vai sair já do gasoso para o sólido. Então, tranquilo, né? Não tem grandes segredos. Escala termométricas. Primeira coisa de falar da escala termométrica é sobre o termômetro. Todo mundo já conhece, já teve febre, já pegou em um termômetro. O que nós sabemos? Os termômetros eles podem ser
digital. Hoje encontra-se muito termômetro digital, principalmente nas farmácias. Existe o termômetro com a coluna de mercúrio, como coluna de álcool e outras substâncias. Então, eu vou falar um pouquinho do termômetro com a coluna de mercúrio. O que é que ele tem? É um objeto de uma forma cilíndrica, um bulbo de vidro. Dentro desse objeto tem uma coluna de mercúrio. Quando aquece, essa coluna dilata, ou seja, ela aumenta. Quando resfria, ela contrai. Então, ela mede a temperatura de acordo com a dilatação e contração. E nas laterais do termômetro tem a determinada escala. Mas antes de mostrar um termômetro para vocês, nós vamos falar um pouquinho das 3 escalas que nós vamos estudar, que é a escala Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius, ela foi criada pelo cientista Anders Celsius. O que foi que ele fez? Ele pegou gelo e colocou um objeto, o termômetro dele lá, sem nenhuma graduação. Quando o mercúrio ficou estável, ele marcou aquela posição. Depois ele foi para a água, que estava no processo de vaporização, colocou, esperou o termômetro entrar em estabilidade, ou seja, ficar equilibrado. Quando ficou equilibrado, ele marcou aquele ponto. Então ele diz que água no ponto do gelo vai estar a 0 graus Celsius, ou seja, na fusão. E a água no estado de vaporização vai estar a 100 graus Celsius. Então foi assim que ele determinou o ponto de fusão, ebulição e a sua escala. Fahrenheit fez um pouco diferente. Fahrenheit foi um pouco antes de Celsius. O que foi que ele fez? Ele pegou uma mistura com gelo, água e sal de amônia e colocou o objeto, o termômetro dele, que seria um objeto cilíndrico, ali, e esperou a coluna de mercúrio entrar em estabilidade. Quando ele ficou estável ali, ele marcou. Aqui vai ser o meu 0 grau Fahrenheit. Depois ele colocou no corpo humano. No corpo humano. E quando entrou em estabilidade, ele marcou. Aqui é a minha outra temperatura em Fahrenheit. Ou seja, a minha temperatura é 100. Veja que era 0 e 100. Agora, as duas escalas eram iguais? Não, porque o que foi que aconteceu? Eram formas diferentes de medir. Daqui a pouco nós vamos chegar numa situação que nós vamos trabalhar, que é o princípio de conversão dessas escalas. Depois Kelvin, ele fazendo experiência com os gases ideais, através da escala dele, ele chegou num princípio na menor temperatura que uma substância pode atingir, que hoje é chamado do zero absoluto, que é uma temperatura aproximadamente menos 273 graus Celsius. Ou seja, ali seria o zero Kelvin da escala Kelvin. Observem bem, Celsius e Fahrenheit montaram a mesma escala? Não, o princípio de produção da escala foi o mesmo, mas as escalas são diferentes. Enquanto um utilizou a temperatura do corpo humano, o outro utilizou o ponto de vapor da água, de vaporização da água. Enquanto um utilizou uma mistura de água, gelo e sal, o outro só utilizou gelo. Então, a única coisa é que as escalas deles iam de 0 a 100 de acordo com o que eles planejaram. Então, de acordo com o princípio de conversão de escala, foi possível determinar o ponto de fusão da água, ou seja, a fusão do gelo, e o ponto de ebulição da água. Então, para a escala Celsius, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Isso nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTPs. E ao nível do mar também. A escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit, ou seja, o momento em que vai mudar do estado sólido para o líquido vai ser 32 graus Fahrenheit, ou do líquido para o sólido também. E o ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. E a escala Kelvin, o ponto de fusão, 273 kelvins, e o ponto de ebulição, 373 kelvins. Então, onde que se utiliza muito essas escalas? Aqui no Brasil, nós utilizamos muito a escala Celsius.
eu acredito que a escala Celsius é uma das escalas mais utilizadas no mundo. A escala Fahrenheit, geralmente ela é utilizada em Londres, na Inglaterra, é utilizada nos Estados Unidos e alguns países de língua inglesa. E a escala Kelvin, ela é utilizada muito em laboratórios. Conversão de escalas termométricas. Para converter essas escalas, é tão simples como vocês fazerem o termômetro de vocês. Para fazer o termômetro de vocês, pelo que nós vimos até agora, vocês precisam fazer um experimento simples, determinar o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão. E fala lá, esse é meu termômetro. Aí vamos dizer, Angélica, vai fazer o termômetro Angélica. Aí a Angélica vira e fala assim, meu termômetro no ponto de fusão da água é 20 graus A. E no ponto de ebulição vai ser 80 graus A. Só que precisa saber o quê? Fazer essa transição da escala angélica para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit, para a escala Kelvin, para uma escala conhecida. Outra questão também, imagine, vocês vão lá fazer uma viagem, vocês vão lá para Londres, aí chega lá 70 graus Fahrenheit. Aí tem aquele senso comum ali de escala Celsius, meu Deus. 70 graus Celsius, é 70 graus Celsius, 70 graus Fahrenheit? Como é isso aí? O que é que vale em Celsius 70 graus Fahrenheit? Então nós temos que fazer o quê? A conversão de escalas. Então é muito simples. Eu coloquei aqui 3 termômetros. O termômetro Celsius, o termômetro Fahrenheit e o termômetro Kelvin. O ponto de fusão no termômetro Celsius é 0 graus Celsius, Fahrenheit 32 graus Fahrenheit e na escala Kelvin 273 Kelvin. O ponto de ebulição 100 graus Celsius, da escala Fahrenheit 212 graus Fahrenheit e na escala Kelvin 373 Kelvins. Nós temos aqui. Então eu vou aqui pegar intervalos. Eu vou dizer que daqui, vamos dizer que é uma temperatura hipotética que vai ser igual na temperatura Fahrenheit, que vai ser igual na temperatura Kelvin. Eu vou separar aqui por intervalos. Eu sei que aqui eu vou chamar esse aqui, aqui eu vou chamar intervalo A. Então eu vou fazer aqui, aqui é meu intervalo, vou chamar aqui de intervalo A, que vai ser dessa temperatura hipotética até zero, uma temperatura que eu quero saber. E aqui eu tenho o meu intervalo B, que vai de 100 a 0. O mesmo eu vou fazer na escala Fahrenheit. Eu tenho esse intervalo do ponto que a gente quer saber ao ponto de fusão da água. Eu tenho aqui uma temperatura, um intervalo, vou chamar aqui intervalo C. Intervalo C, vou apagar aqui e fazer o intervalo C. C. E aqui eu vou ter o intervalo D na escala Fahrenheit, que vai de 212 até 32. Vou chamar esse intervalo aqui de meu intervalo D. O mesmo na escala Kelvin. Vou seguir o alfabeto. Vou falar que aqui é o intervalo E. E aqui eu vou dizer que é o meu intervalo F. Já fiz uma caneta um pouquinho diferente aqui, F. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que essa proporção tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa. Então, eu posso falar aqui, que A sobre B é igual a C sobre D, que vai ser igual a E sobre F. Então, quem é A? A é uma temperatura em Celsius. Esse é o intervalo. Vai até zero. Então, menos zero. Aqui porque é o quê? É uma variação, que é a temperatura em Celsius. Sobre o intervalo B, 100. Nós temos aqui o 100. E aqui eu tenho zero. Então, eu tenho aqui 100 menos zero. O mesmo eu vou fazer na escala Fahrenheit. Eu tenho aqui temperatura Fahrenheit menos 32. Temperatura em Fahrenheit menos 32. E aqui eu tenho 212 menos 32, que é o intervalo maior da escala Fahrenheit. 212 menos 32. Veja que aqui é tudo em Fahrenheit. E na Kelvin,
nós também temos este intervalo. Temperatura em Kelvin, menos 273, sobre 373, que é esse intervalo F, menos 273. Pronto. Aqui é só realizarmos a conta. Então, sem o zero aqui eu não preciso fazer nada, então zero, eu boto aqui a temperatura em Celsius sobre 100 é igual TF menos 32 sobre 212 menos 32 dá 180, que vai ser igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Pronto, achamos nossa função. Mas nós podemos aqui simplificar. Então, eu posso cortar todos os zeros aqui. Todos os zeros. E eu posso dividir todos os denominadores por 2. Então, nós concluímos aqui, fazendo essa divisão dos denominadores por 2, nós temos aqui que a temperatura em Celsius, 10 dividido por 2 dá 5, sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, 18 sobre 2 dá 9. Isso é uma simplificação que eu estou fazendo. Que vai ser igual a temperatura em Kelvin, menos 273, 10 dividido por 2, 5. Então, isso vocês podem utilizar até na própria escala de vocês. Caso vocês criem alguma escala, vocês utilizam o quê? Sempre essas variações de intervalos e monta a proporção para vocês poderem fazer o quê? A conversão das escalas. Concluindo, nós temos o quê? Que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a TF menos 32 graus Fahrenheit sobre 9. Lembre que isso aqui é em Fahrenheit. Temperatura em Kelvin menos 273 Kelvin sobre 5. Então, se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu uso só isso aqui. Esse e esse. Eu ignoro esse aqui. Se eu quero de Fahrenheit para Kelvin, eu só vou usar essa função e essa função aqui. Eu ignoro a função em Celsius. E assim sucessivamente. Então, eu trabalho com essa função e aí nós conseguimos fazer qualquer tipo de conversão partindo deste princípio. E vamos assim para um exercício para vocês verem que é muito simples. Converta 45 graus Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou ignorar o quê? A parte de Kelvin. Então, se eu tenho uma parte de Kelvin, eu vou ter aqui, temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Tudo isso aqui sobre 9. Então, o que é a temperatura em Celsius? 45. Eu tenho aqui 45 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão da água, que é o intervalo. Veja que a gente trabalha o quê? Com intervalo sobre 9. 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, nós já temos aqui 9 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Tudo isso sobre 9. O 9 aqui está dividindo. Quando passa para o outro lado da igualdade, que o princípio aqui é igualar o Fahrenheit, nós passamos multiplicando. Então, eu vou ter aqui, na continuação, eu vou ter aqui 9. Vou botar de azul para ficar uma sequência. Nós vamos ter aqui 9 vezes 9 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. 9 vezes 9, 81. É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Então, se o 32 está subtraindo, eu vou jogar o 32 para o outro lado, somando. Então, ele está aqui porque a ideia é o quê? É justamente eu isolar a nossa variável. Quem a gente não sabe? Quem que a gente quer saber? Quem é o TF. Então, que é a temperatura em Fahrenheit. Então, eu tenho que isolar esse 32 aqui.
Então, a partir do momento que eu vou isolar o 32, ele vai passar somando. Então, eu vou ter aqui, ó, 81 menos 32 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit. 81 mais 32, 1 mais 2 dá 3. 8 mais 3, 11. Então, eu tenho que a nossa resposta é 113 graus Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 113 graus Fahrenheit. Então, o que é que nós temos aqui com essa história? Essa é a nossa resposta da nossa questão. Eu tenho 40, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que 45 graus Celsius vai corresponder 113 graus Fahrenheit. Vamos estar o quê? Na mesma resposta. Então, é um problema muito simples de se resolver. Vamos fazer uma outra questão. Aqui é um exemplo do ITA. Todo mundo fala, ah, ITA é difícil, complicado. Não. Esse aqui é um exemplo aparentemente fácil de uma prova do ITA. É aquele tipo de questão que vocês não podem errar. Primeira coisa, nós vamos ler a questão. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. Lembre que quente é relativo. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Ele está dizendo aqui na questão, ó, que a variação da temperatura em graus Celsius é igual a 60 graus Celsius. Aí depois, essa aqui é o quê? É a informação que ele está dando no problema, na questão. Então, vamos para a pergunta. Qual o valor da diferença na escala Fahrenheit? Tem perguntas que são diretas, que nem essa aqui nas questões. Mas existem perguntas que são mais complexas, são mais subjetivas. Então, essa pergunta aqui, como foi direta, ele está perguntando, ó, qual a variação na temperatura Fahrenheit? Quanto é que representa essa variação? Lembre-se que quando a gente coloca temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual temperatura em graus Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit sobre 9. Aqui em cima, tanto o TC como o TF menos 32 sobre 9, isso aqui são o quê? Variações. Então, aqui eu tenho uma variação na escala Celsius. E aqui eu tenho, ó, uma variação na escala Fahrenheit. Então, o que é que eu tenho aqui? Só substituir. Então, ficou muito simples a questão agora. Então, porque nós já sabemos que aqui em cima é variação. Olha como fica tranquilo. Ó. Variação da temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação na temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Então, quem é ΔC aqui? 60. Então, eu tenho aqui, ó, 60 ΔTC sobre 5 é igual a variação, que é quem nós queremos saber na escala Fahrenheit, sobre 9. 9 vai passar para o outro lado multiplicando, que está aqui no denominador do outro lado da igualdade. Estou dividindo. Eu quero isolar o ΔTF, então o 9 eu vou passar, ó, multiplicando. Então, concluindo aqui, nós temos aqui, ó, que 60 vezes 9 sobre 5 vai ser igual delta temperatura em Fahrenheit. 60 dividido por 5, 60 dividido por 5 dá 12. Vezes 9 é a variação da temperatura em Fahrenheit. Daqui para cá é fazer conta. Conta vocês fazem do jeito que vocês quiserem, o que for mais fácil para vocês. Eu sempre falo isso. 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 1 é 9, com 1, 10, dá 108. Conta simples. Então, essa é a minha variação da temperatura na escala Fahrenheit. Então, a minha variação da temperatura da escala Fahrenheit será exatamente 108
graus Fahrenheit. Então, a resposta aqui, ó, é letra D, 108 graus Fahrenheit. Então, essa é a nossa resposta do nosso problema. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Quando a temperatura é 60, essa variação é 60 graus Celsius, na escala Fahrenheit, essa nossa variação vai ser 108 graus Fahrenheit. Ok? Então, um problema simples, todo mundo fala ita, mas é um problema muito simples, é aquele problema que vocês não podem errar. Então, por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima aula de termologia. Então, valeu, fui, obrigado.